Todos. Então, uma semana aí sem nos encontrarmos, vamos dar continuidade. Eu vou conversar hoje com vocês a questão de variáveis, tá? A gente vai entender o que é esse processo, como é que isso funciona, o que é uma variável dentro do projeto, o que ela representa e como é que a gente trabalha com isso. Normalmente no presencial, essa semana a gente faria uma primeira rodada de uma experiência. E aí tem algumas coisas legais que eu vou comentar e discutir com vocês. E na semana que vem a gente faria a segunda rodada dessa mesma experiência. Pra gente ter uma melhora, ou daqui 2 semanas. Como a gente não vai conseguir, eu vou explicar o contexto. Coloquei os exemplos do que a gente conseguiu fazer nos outros anos, né, quando a gente estava presencial. Pra gente discutir e bater um papo sobre os resultados que a gente vai ver, o impacto que isso tem no processo de desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Então vamos começando rapidinho. Olha, não é aqui. Cadê? Ah, deve estar usado. Então, vamos começar com uma revisão bastante rápida sobre o que a gente teve na aula passada. A gente comentou bastante sobre tecnologia, o processo de desenvolvimento de tecnologia e o processo de inovação. E a gente discutiu várias coisas, tá? E eu coloquei algumas mais críticas para a gente relembrar. A primeira questão é que nós podemos inovar num processo, se esse processo sendo novo para nós, então é uma coisa que a gente não conhece, uma coisa que a gente não viu, mas nós também podemos inovar em uma coisa que é nova só para o mercado, não necessariamente para a gente, ou uma coisa que é nova só para a gente, não necessariamente para o mercado. A grande maioria dos desenvolvimentos, eles acabam sendo desenvolvimentos sequenciais. Então a gente pega um produto que já existe, ou seja, se o meu produto já existe, não necessariamente você vai ter uma necessidade, né? Deixa eu colocar aqui. Você já tem ali, o produto não tem tanta novidade para a empresa, ou seja, você já conhece, provavelmente já uma linha de produtos que existem, e também não tem muita novidade para o mercado já conhece aquele tipo de produto. Esse quadrado aqui, a gente está falando de 26 mais 26, 40, 52, 63. Então a gente tem 63% dos desenvolvimentos nessa área, que são produtos que não têm necessariamente um nível de salto tecnológico muito alto, mas eles vão agregando valor. É aquela ideia de a gente colocar melhorias devagar ao longo do desenvolvimento do produto. Vai lançando novas versões, cada uma com um pequeno ajuste diferente. Isso é pesquisa e desenvolvimento, mas é uma pesquisa incremental. É um processo que a gente vai polindo o sistema, melhorando os dispositivos com calma. A gente não faz um processo completamente diferente. Por outro lado, todo mundo que está... Cadê meu mouse aqui? Todo mundo que está nessa linha são produtos que apresentam novidade para a empresa. Então a empresa não tem conhecimento de como faz aquele produto ou de como faz aquela tecnologia. Pode ser que ela não tenha conhecimento porque ninguém tem conhecimento, ou ela não tem conhecimento porque ela não trabalhava naquilo. Então eu sou uma empresa que fabrica uma determinada produto, uma linha de produto. Eu quero ir para outro ramo, quero trazer um outro produto que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Então eu não tenho conhecimento, eu vou ter a mesma dificuldade se eu for criar uma coisa nova. Então esses dois lados, eles apresentam a mesma dificuldade. Aqui é novo para mim e aqui também é novo para mim. Qual que é a grande diferença? Essa coluna ela é nova para mim, mas já está no mercado aquele tipo de produto. Então eu sei que eu vou pesquisar e vai dar certo. Essa coluna ela é nova para mim e é nova para o mercado. Ninguém nunca tentou fazer aquilo. Então eu posso pesquisar e acabar não dando em nada. A pesquisa ela tem limitações técnicas e de conceitos que em algum momento você pode esbarrar naquilo ali. Quando a gente fala de inovação, mas no final das contas, a gente fala de inovação, normalmente a gente pensa nesse cara. Você vai fazer uma coisa completamente diferente. Sendo que isso é 10% dos desenvolvimentos que a gente faz dentro das empresas. Então, grande parte a gente pega conhecimentos que já existem e aplicam de uma maneira adequada. Quem que inova?
a princípio, qualquer pessoa. A gente precisa ter 3 conjuntos importantes três conjuntos importantes de coisas pra gente colocar. A primeira dessas coisas, a gente está falando do conhecimento. E aí sim, conhecimento saber fazer as coisas, ter noção de como do conteúdo, da matéria que eu preciso para poder desenvolver aquilo ali. Seja que você adquiriu ele formal ou informalmente. As habilidades é o saber fazer, é pôr a mão na massa. E a gente tem habilidades profissionais e pessoais. A maioria dos produtos, projetos são trabalhados, são feitos em equipes, então a gente precisa ter capacidade de trabalho interpessoal. Por fim, a atitude, ou como comentei há três aulas atrás, acho que 3 ou 4 aulas atrás, virtudes, tá? A gente não tem virtude de ter paciência, de ter constância, de ter vontade de continuar trabalhando com aquilo, a pesquisa é muito difícil, a inovação é muito difícil. Porque é um processo laborioso, ele é demorado, é cansativo, mas traz resultados muito bons. Traz resultados, quer dizer, os melhores resultados possíveis para uma empresa seria lançar um produto que tem uma funcionalidade legal e que nenhum concorrente tem. Mas não é um processo fácil, tanto que a maioria das pessoas não se aventura. E justamente por ser um processo difícil, demandar, a gente tem um certo medo nesse sentido de gastar tempo, dinheiro e esforço, ter uma ideia muito legal, desenvolver alguma coisa muito interessante, de repente alguém vem e rouba a nossa ideia, rouba o nosso produto. Para isso, existem as patentes, que são os modelos, alguns modelos legislativos, alguns modelos legais de proteção da propriedade intelectual. Todas as patentes têm tempo de expiração, então o privilégio de invenção, que é a patente propriamente dita, se não me engano, são 35 anos. O modelo de utilidade é uma maneira diferente de uso daquela invenção. E aí você não inventou nada completamente diferente, você pegou alguma coisa e fez algum ajuste pontual, então tem uma diferença, mas é um modelo daquilo que a patente está fazendo, mas não é a própria patente. E o registro de desenho industrial é uma alteração quase cosmética, mais no sentido de visualização, de cor, e aí ele acaba tendo um tempo um pouco menor ainda. Mas são as maneiras que nós temos hoje de proteger as nossas ideias. Dentro do processo de desenvolvimento, seja tecnológico dentro de empresas, seja mais acadêmico, uma das coisas que a gente acaba tratando muito, que é muito importante, é o que eu quero fazer. Então, a gente tem os nossos problemas de pesquisa, que a gente já comentou, e na maioria das vezes, para a gente ter um problema mais objetivo, a gente tem que falar onde e como a gente vai atuar. Basicamente, a gente está querendo saber sobre as variáveis e como é que eu defino as hipóteses acima dessas variáveis. Então, o contrário da variável, né, que seriam as constantes, a ideia de constante é qualquer coisa que é fixo, que não varia. Nós temos algumas constantes matemáticas e nas nossas pesquisas nós podemos também ter algumas constantes dentro do processo de desenvolvimento. Então, vou fazer um produto novo, eu vou ter que fabricar esse produto, vai ter que fabricar. Eu posso comprar um torno novo? Não. Então eu tenho uma limitação de qual é o torno que eu posso usar para fabricar aquele cara. Então eu sei que eu tenho limitações físicas de como eu posso desenhar meu produto. Eu não posso fazer um produto completamente cheio de detalhes que o torno mecânico que eu tenho não consegue processar aquilo ali. Então, eu tenho algumas constantes, eu tenho algumas informações que não são alteradas ao longo da pesquisa. O contrário disso seriam as nossas variáveis. Então, a variável é qualquer evento, situação, comportamento ou característica individual. Então, evento, situação, comportamento ou característica individual. E quando a gente está falando aqui individual, não é necessariamente individual de pessoas, de indivíduos, mas pode ser individual dos itens que eu estou monitorando, tá? E ele vai mudar, pelo menos tendo 2 valores.
Então eu posso ter, por exemplo, uma peça de chapa, uma chapa metálica, e ao longo do processo de fabricação eu preciso fazer um furo. Eu tenho uma situação que é a chapa tem ou não furo. Então só tem dois estados, ou tem furo ou não tem furo. É uma variável binária. Eu também posso ter variáveis que não são binárias, mas não necessariamente representam verdadeiro e falso. Existe ou não existe. Eu posso ter, por exemplo, duas peças, uma pintada de verde e uma de amarelo. Aí você tem que marcar lá qual que é a cor. É verde ou é amarelo? Você tem dois valores que podem variar aquilo ali. E vai variar de indivíduo, ou seja, de objeto para objeto, de situação para situação, de indivíduo para indivíduo. Normalmente, a variável... Eu vou ter, então, uma variável de entrada e uma variável de saída. É como se fosse uma fórmula matemática, tá? E o processo matemático, a equação matemática que eu aplico em cima da variável de origem vai representar o meu processo de fabricação. Então, o modelo é exatamente esse. E aí eu tenho, então, dependendo da minha entrada, eu tenho o meu processo atuando na minha entrada, e aí eu tenho uma saída daquela variável. Conhecendo isso, eu posso começar a prever o que vai acontecer dentro do meu sistema. Então, eu posso falar, por exemplo, que... vamos pensar em uma indústria fundamental, né? Fábrica de queijo. Então, vou fabricar queijo. Quanto de queijo eu consigo fabricar por dia? Depende de quantos litros de leite está entrando no processo. Então, se entra 0, sai 0, ela passa pela origem. Se entra 1 litro, sai, sei lá, 0,01 quilo, 10 gramas. E isso segue linear. Então eu tenho um coeficiente que eu consigo calcular a entrada de quantos litros de leite entram, quantos quilos de leite de queijo vão sair. E aí você tem, então, uma relação bem estabelecida. Aqui está bem simplificado, é linear, mas eu tenho várias questões envolvidas. Vamos pensar, por exemplo, no caso de litros de leite versus quilos de queijo. O processo envolve o espaço físico. Então, em algum momento, esse cara tem que parar de crescer, porque, na verdade, a linha reta. Não fica limpando. Ele vem aqui, numa hora ele vai... a minha linha reta tá muito bonita. Uma hora ele vai simplesmente parar de crescer. Não tem como fabricar mais, porque eu não tenho espaço físico para fazer aquilo ali. A gente pode ter questões de escala ou de discretização. Se a gente pensar, por exemplo, que a gente tem barris de fermentação, né? Então, eu preciso, por algum motivo, eu preciso encher o barril de fermentação ou um tanque de fermentação para conseguir fazer o processo. Eu não consigo trabalhar com ele na metade. Então, na verdade, o gráfico não é assim. O gráfico é alguma coisa desse jeito. Atingi 10 litros. Beleza, pode encher mais outro barril. Atingiu 20 litros, pode encher mais um barril. Atingiu 30 litros, pode encher mais um barril. Então eu começo a ter processos diferentes. Então, isso aqui é bem mais complicado da gente definir por uma simples equação matemática, mas é essa a ideia. A ideia é o processo que vai transformar a minha variável de entrada para a minha variável de saída. E aí não é aleatoriamente a equação ou só um gráfico, não é a própria estrutura física. E a gente quer entender qual é a relação entre as minhas variáveis e o que está acontecendo no meu processo. Que tipos de variáveis que nós temos, tá? Basicamente dois tipos, quantitativo e qualitativo. As quantitativas, elas apresentam valores numéricos, quantidade, né? Eu posso ter discreto ou contínua. Então, normalmente, qualquer medição que você faz, ela é uma variável qualitativa, de distância, de comprimento, de peso,
altura, luminosidade, pH, temperatura. Essas variáveis elas variam ao longo de uma escala e dentro dessa quantidade de escala você pode ter praticamente qualquer valor. A gente tem então as contínuas, que você pode subdividir aquela quantidade infinitas vezes. Então você pode ter 30 graus, 31 graus, 30 graus e meio, 30,25, 30,125, 30,01. Então eu consigo pegar um determinado valor, 30 e 31, e eu consigo subdividir isso aqui quantas vezes me for necessário para fazer a medição. Já as variáveis discretas normalmente são quantidade de coisas. Então você tem uma ou duas. Então eu vou fabricar uma determinada quantidade de peças. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu não tenho meia peça. Porque se eu tenho meia peça, é porque ela ainda não foi montada. Então imagina que no rolo de pintura, né? Eu vou ter, sei lá, eu tenho só o rolo. Eu só tenho rolo, eu não tenho cabo. Isso aqui não é uma peça. É um pedaço. Ah, não, agora eu coloquei a haste. Ah, não, então beleza, agora você tem um rolo ainda não. Ah, não, agora eu coloquei o cabo. Não, beleza, agora você tem mais um rolo. Então não tem como eu ter 7 rolos de pintura e meio. Ou eu tenho 7, ou eu tenho 8. Eu não tenho uma quantidade fracionada. Essa é a ideia das variáveis discretas. Por que é importante definir isso vai ser uma variável discreta ou isso vai ser uma variável contínua? Porque os métodos de análise de dados vão nos ajudar a definir uma série de questões. Tem métodos específicos para variáveis discretas, tem métodos específicos para a variável contínua. Exemplo, a gente tem uma fábrica que fabrica tubo. Então você vai lá e está fabricando tubo de PVC. As varas de tubo de PVC, eu acho que, se eu não me engano, por padrão, ela tem 6 metros. Tá? Se eu não me engano, esse é o valor padrão da tubo de PVC. Agora eu não tenho certeza. Eu acho que barra de ferro, viga de ferro é 6 metros. Eu acho que PVC é o mesmo tamanho. Então, beleza. Estou fabricando tubos com 6 metros. Qual que é a chance de eu comprar um tubo ou fabricar um tubo com 6,1 metro? Porque a minha máquina está estragada. Por quê? Porque a máquina não vai cortar 6 metros precisa. É praticamente impossível a gente ter 2 tubos exatamente com o mesmo tamanho. Por quê? Um dos tubos vai ter, sei lá, um átomo a mais de carbono ligado na última cadeia da molécula da molécula de plástico. Não tem como eu cortar exatamente igual. Pode ser negligente. Então, para nossa aplicação, qual é a aplicação? Construção civil. Cara, se tiver 6 metros ou tiver 6 metros e 1 milímetro, não faz diferença nenhuma na construção. Porque a própria elasticidade do material, compressibilidade do material, vai absorver essa mudança. Mas ou seja, eu não consigo fabricar exatamente todos iguais. Eu tenho sempre uma margenzinha de valor. Aí alguém foi lá e mediu, olha, saiu um tubo com 6,1 metros. Qual que é a chance de realmente ter saído um tubo com 6 metros e 10 centímetros? E qual que é a chance desse cara ter errado a medição? Então você mandou o estagiário medir, o estagiário falou, ó, o tubo tem 6,1 metros. Você olha pra cadeia e fala assim, não tem como ter 6,1. Não, por quê? Porque a gente já fez uma análise estatística, a gente foi medindo todos os tubos, normalmente como a gente faz, você cria um gráfico aqui, aí você fala, o tubo com 6 metros, aí você põe lá um quadradinho, ó, saiu um tubo de 6 metros. De 6 metros e 1 centímetro, ó, saiu mais um. Então você vai colocando quadradinhos aqui, indicando a quantidade de tubos que saíram de cada uma das medidas.
Você vai colocando seus quadradinhos e vai montando. Se você fizer uma medida grande, provavelmente essa curva vai chegar num formato parecido com esse, que é um formato parecido de sino, que é a curva que o Gauss descobriu. A gente chama de gaussiana. O que ela fala pra gente? Esse é o valor médio. A gente também chama de esperança às vezes. Então é o valor médio, o valor que a gente espera. E aí o que ela e aí é a parte legal. Uma curva gaussiana de um processo real, de uma coisa que existe. Você está medindo os tubos, você está medindo a altura das pessoas, né? Você está medindo a idade das pessoas. Tem algumas coisas que não são gaussianas, mas vamos supor que a gente tem uma gaussiana. Então, uma estrutura normal gaussiana, o que ele fala? A probabilidade de você ter um valor para cima do que a gente chama de 3 sigma ou de 3 desvios padrões. Então existe uma medida estatística que chama desvio padrão. A gente vai lá, calcula ela. Vamos supor que o meu tubo, o valor médio é 6 metros. E o meu valor de desvio padrão é 1 centímetro. Isso quer dizer que, para minha medida ser maior do que 6,03 ou para ser menor do que 5,97, supondo que esses dados são verdadeiros, a chance é 1 em 0,00. Aqui é 99,97. É isso? Eu acho que é isso. Acho que é 99,97. 99,97. Ou seja, é 3 em 10 mil. Então, a probabilidade de você ter medido 6,1 é pelo menos 3 em, 10, em mil? 3 em mil, é. Então, tem chutando 0,3%. Corre a chance de ter pego? Sim, corre a chance. Existe um padrão na indústria que é o que a gente chama de 6 sigma. Você já deve ter ouvido alguém que vocês já mexeram alguma coisa de mercado de trabalho para a gente falar, metodologia 6 sigma. O que a metodologia 6 sigma faz? Ele faz com mudar o processo de maneira que essa gaussiana fique fininha e aí o valor de 6 sigma seja menor do que a tolerância que você quer. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter um defeito ou uma medida fora daquela faixa a cada 1 bilhão de peças fabricadas. Na verdade, acho que 4, alguma coisa bilhões de peças fabricadas. A chance é praticamente zero. Então você pode falar que aquele é um sistema sem falha. Se você estiver usando um rigor, por exemplo, de 6 sigma. Só que para você chegar nisso, a gente está partindo de uma medição de uma variável contínua, onde eu consigo medir o comprimento. Dá para fazer isso com variáveis discretas? Também dá, mas a técnica para calcular é outra. E aí, qual que é o objetivo? É você monta um sistema produtivo, começa a rodar o sistema produtivo e você analisa aquele sistema consegue gerar peças adequadas ou não. Você consegue saber pela maneira que você organizou e pelos testes que você fez, matemáticos em cima da saída, se você vai ter um problema agora ou daqui 10 dias, daqui 20 dias, daqui 50 dias. Você consegue antever esse tipo de coisa. Mas eu preciso, então, saber a equação matemática adequada para aplicar. Eu não posso aplicar técnicas discretas em variáveis contínuas e, via de regra, não posso aplicar técnicas contínuas em variáveis discretas. Mas isso a gente está no domínio matemático, né? São das variáveis quantitativas. O segundo grande grupo que a gente tem de variáveis são as qualitativas. E tem hora que a gente não consegue tratar de variáveis só quantitativas. A gente precisa de informações qualitativas. Então, a informação qualitativa vai trazer para a gente uma característica do produto que não tem como eu dar uma nota, não tem como eu medir por valor, por uma escala. Então, a cor do produto, ou o quão feliz eu estou usando aquele produto,
ou então, existem uma série de características que eu posso querer extrair que não tem necessariamente uma escala objetiva. Ah, Rodrigo, cor tem lá a escala de cores, por exemplo, do arco-íris, né? De 460 nanômetros, se eu não me engano, vai ser o infravermelho, até 600 e alguma coisa, que é ultravioleta. Mas eu posso usar então a escala numérica para medir qual é o comprimento de onda daquela cor, e através do comprimento de onda daquela cor eu tenho uma variável contínua. Não funciona? Mais ou menos. Porque se você falar, e aqui se alguém quiser já entrar na Wikipedia e me corrigir em tempo real, estamos à disposição. Se você falar 460 é o infravermelho. Se eu não me engano, o 530 mais ou menos vai ser. Então a escala está invertida. 460 é o ultravioleta, o 530 deve ser o verde, e aí o 600 e alguma coisa deve ser o infravermelho. O que é o problema aqui? Independente da cor. Essa escala numérica não faz sentido em termos numéricos. Você está falando então que o infravermelho ele é 1,5 vezes mais forte que o ultravioleta? Não. Você está falando que o verde e o azul deve estar aqui por cima. O azul então deve ser uns 470. Essa diferença entre o azul e o verde, essa diferença numérica entre o azul e o verde, tem significado para o teu produto? Nenhum. Ele vai sair 1,5 vezes mais caro ou 1,5 vezes mais barato se você usar aquela cor ou se você usar outra cor? Não. Essa escala ela faz sentido para um propósito completamente diferente. Para a gente, ela não tem significado. Ela é só uma variável qualitativa. Então, mesmo que você pegue uma variável que seja qualitativa e dê valores para ela, então vamos contabilizar qual que é a altura média das pessoas, né? Aí você vai fazer a divisão da população, aí você vai separar por idade. Então você tem lá crianças de 0 a 12. Depois você tem adolescentes de 13 a 18. Depois você tem adolescente ou jovem. Depois você tem adulto de 19 a 30. Depois você vai colocando as escalas. Essa divisão, ela é numérica. A princípio, ela era uma divisão quantitativa. Ela continua sendo, de certo modo, quantitativa, mas você está dividindo por faixas. Aí você vai continuar o seu estudo. Você fala assim, eu quero saber qual que é a altura média agora dos homens. Eu quero saber qual que é a altura média das mulheres. Opa, é quantitativa? Mas ela é discreta, porque você tem valor, você não tem nada no meio do caminho. Ou é uma classificação ou uma segunda classificação. Não. Eu quero saber agora qual que é a altura média de advogado e de engenheiro. Por qualquer motivo. A classificação advogado e engenheiro, ela é uma qualitativa. Ela não é uma quantitativa. Por quê? Porque a divisão que a gente está fazendo, ela representa pra gente. A pessoa é advogado, a pessoa é engenheiro. Não, eu vou colocar lá na ficha do Excel, toda vez que for advogado, eu vou colocar número 1. Toda vez que for engenheiro, eu vou colocar número 2. Toda vez que for médico, eu vou colocar número 3. Não é o fato de ter número, mas é o fato de ter categorias discretizadas. E eu não estou falando que o médico vale 3 advogados, ou o engenheiro vale 2 advogados, ou o advogado vale 1/3 de médico. Esses números não têm significado pra gente. Então, essa é uma informação qualitativa. E a gente tem que tomar cuidado, porque algumas vezes a gente precisa de tratar em cima dessas informações qualitativas. Tem como extrair informações, tem até alguns métodos estatísticos, dependendo de como a variável é organizada, mas a gente tem que usar com calma. Senão você transforma tudo para número e começa a colocar distribuição. Não necessariamente você vai chegar a um resultado correto. A gente tem, além das variáveis próprias
do produto, que a gente já comentou alguma coisa, a gente tem um conjunto de outras variedades. Então a gente tem lá elasticidade, condutibilidade, plasticidade, transmissibilidade, custo, preço de venda, peso, até aqui tudo mais ou menos objetivo, cor, qualitativo, design, qualitativo, extremamente subjetivo. Ah, é bom, é bonito, tal. Além dessas variáveis, na minha pesquisa, a gente pode ter um conjunto grande de variáveis relacionadas no meu produto com o ambiente, e a gente pode ter variáveis humanas que vão impactar dentro do meu processo. Então, qual que é a taxa de falha desse tênis? De quanto tempo abre um buraco na sola? Eu quero saber mais ou menos a vida média dele para saber onde é que eu tenho que reforçar, o quanto que eu reforço. Depende, quem que tá usando? É diferente eu entregar um tênis desse para minha mãe que tem 50 quilos e pegar um tênis desse e entregar para um cara que tem 150 quilos. Os esforços vão ser diferentes. Ah, não. Vamos pensar padrão. Pessoa padrão, 70 quilos. Ok. Mas espera aí. Tem o número do tênis, eles são discretos, né? A gente tem o 30, 40, 50. A gente não tem... É difícil, pelo menos, achar o 39,5. Então, duas pessoas que têm o mesmo tamanho de pé, 37. Só que o meu 37 mais e a outra é um 37 menos, mas o 37 é o melhor para as duas. O mais não chega no 38 e o menos não chega no 36. Mas os dois usando o mesmo tênis, uma vai desgastar o tênis mais rápido, a outra vai ter uma durabilidade maior. Simplesmente pelo esforço que eu vou fazer no tênis. Então tem uma série de variáveis que são relacionadas ao ser humano que podem impactar o meu processo. E, do mesmo jeito, teste. Uma coisa é usar um tênis desse para correr na grama. A outra coisa é correr no cascalho, a outra coisa é correr no asfalto. Eu tenho variabilidades, e aí o asfalto, normalmente a temperatura do asfalto é muito mais alta, a grama é muito mais macia, o cascalho, a temperatura não é tão alta, mas você tem material solto ali que pode abrasar, fazer um processo de abrasão muito mais rápido. Então eu tenho várias informações e nem sempre só relacionadas àquilo que eu quero testar. A gente tem que tomar cuidado que a gente tem que atender o máximo de informações possíveis. Então a gente tem que entender um pouquinho mais como é que funciona esse procedimento. A gente tem uma outra classificação das variáveis por tipos, tá? A primeira delas seria a variável independente, que é a que a gente elege na pesquisa e fala, é aqui que eu vou testar. Então eu vou pegar o meu tênis e vou falar assim, olha, eu vou testar a resistência do tênis para diferentes tipos de peso de pessoas. Então eu vou testar para pessoas de 50, de 60, de 70, de 80, de 90 e de 100 quilos. Eu quero ver a curva de desgaste do tênis sobre uma determinada carga. Então a variável independente é aquela variável que eu vou mudar no processo intencionalmente para ver o que acontece. Eu posso falar o seguinte, vamos testar então a variável, o desgaste do tênis baseado no peso da pessoa, do usuário. A gente também pode fazer uma segunda pesquisa, vamos avaliar o desgaste do tênis baseado no tipo de solo que a pessoa vai correr. Vamos avaliar o desgaste do tênis baseado na cor que eu pintei o tênis. Tem alguma diferença da cor? Um tênis amarelo vai gastar mais que um tênis verde? Não sei. Vamos testar. Nossa, Rodrigo, não faz sentido nenhum eu pintar de cor diferente e o tênis durar mais ou menos. Talvez não, mas se você pinta de branco ou de preto, você tem uma velocidade de aquecimento do tênis através de radiação solar, né? O preto vai esquentar, mas isso pode atrapalhar, porque ele se esquentar mais, ele vai acabar esquentando a cola também que tá ali. E aí, como é que é a relação disso? Não sei, então eu elejo as variáveis que eu vou testar e através dessas variáveis a gente vai testar o meu processo. Aqui tem um exemplo de modelo de processo, então a gente escolheu como variável independente o tipo de matéria-prima. Então, dependendo do tipo de matéria-prima, eu quero ver o que vai acontecer.
E aí eu tenho outras questões envolvidas. Nós temos o nosso operador. Então, dependendo do operador, posso ter diferenças. Dependendo da máquina, você pode ter diferenças. Dependendo do produto que você quer fabricar com aquele material, você pode ter diferenças. Você tem a umidade e temperatura do ambiente. São todas informações que podem afetar o processo produtivo. As nossas variáveis de controle são as que não necessariamente são atingidas pela variável de estudo, mas podem interferir. Então, nesse caso, seria esse cara aqui. As temperaturas e a umidade do sistema. Se eu mudar a matéria-prima, não tem impacto nenhum na umidade da fábrica, não tem impacto nenhum na temperatura da fábrica. Então não é como se a matéria-prima impactasse nessas variáveis. Então essas variáveis aqui, elas são independentes. Mas, desculpa, quer dizer, essas variáveis, elas independem dessa variável que eu escolhi. A variável que eu escolhi, a gente vai chamar de independente, porque eu escolhi, então ela é independente da consequência das outras. Essas variáveis que não dependem da variável independente, mas podem afetar, são variáveis que nós precisamos controlar. Por isso que a gente brinca, né? Condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Justamente para ter um ponto de partida para toda a replicação de experiência ser o mais próxima possível, né? Não que a matéria-prima vai impactar nas minhas variáveis de controle, mas é importante eu prestar atenção nas variáveis de controle para que o meu resultado não seja danificado. Já a variável antecedente é aquela variável que explica normalmente por que você está fazendo o processo. Então ela é um pouquinho mais distante do que a gente tem costume de pensar como variável em si, né? Mas ela gera a necessidade do que a gente quer testar. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma variável antecedente, que é a demanda do meu cliente. Então, pelo motivo do meu cliente ter pedido uma coisa diferente, eu estou testando qual é a melhor matéria-prima que vai gerar o produto que ele quer, do modelo que ele quer, com a qualidade que ele quer. Então são essas variáveis que a gente vai analisar e vai tentar compreender a função de cada uma delas dentro do processo produtivo. Obviamente, elas sofrem alteração. Já comentei com vocês o exemplo do tubo de PVC. A gente não tem dois produtos iguais. É impossível, ponto final. É impossível a gente ter dois produtos idênticos que funcionem de maneira, às vezes nem, quer dizer, eles podem até funcionar de maneira similar, podem ter o mesmo comportamento, mas fisicamente, com os processos produtivos de hoje, a gente criar dois tubos com o mesmo tamanho significaria até o último átomo. Para a gente é bastante complicado. Então, existem sim variações. E no mundo real, muito mais, né? Você pode ter variação dentro da própria peça. Então, por exemplo, densidade. A broca deveria ter a mesma densidade em todos os pontos. Isso aumenta a robustez. O tubo precisa ter a mesma espessura em todo o comprimento. Pode ser que em algum determinado ponto do comprimento ele está com uma espessura menor. Ali é uma forte candidato a ter uma falha, que ele estourar por incapacidade física de segurar a pressão da água. A gente pode ter variação de peça a peça e a mesma peça pode variar à medida que o tempo evolui. Então são algumas maneiras que a gente pode ter variação e a gente tem que entender para poder a gente fazer as medições corretas, para a gente poder analisar. Como é que a gente analisa se está indo bem, se o tamanho está legal, se está encaixando, se não está encaixando? Isso na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria de erros, né? Como que a gente mede essas variações e como é que a gente implementa, analisa elas com calma. Isso nos leva agora então a conseguir formular hipóteses, né?
As hipóteses, então, elas. A gente comentou um pouquinho. A ideia da hipótese é você cria uma ideia e você quer tentar provar por que, que ela é certa, por que, que ela é errada, ou se ela está certa, ou se ela é verdadeira, ou se ela é falsa. Então, um exemplo: a gente tem um problema que a gente quer tentar resolver. Por que, que o índice de violência é tão alto num determinado bairro da periferia? Então a gente tem um bairro lá que fala assim: aquele bairro é complicado. Por que, que isso pode estar acontecendo? A gente pode levantar algumas hipóteses. Olha, tem pessoas que afirmam que não tem policiamento, tem gente que fala que o Estado não tem escola, não dá apoio lá. Tem gente que fala que a polícia não tem integração com a comunidade local. Até tem policiamento, mas ela não tem integração. O pessoal não bota muita fé na polícia, não há uma relação muito boa. E tem gente que fala que não tem ação cultural no bairro. São todas hipóteses, tá? Qual delas é, ou quais delas pode ser verdadeira? Não sei. Então a gente, por enquanto, é só chute. Isso é tudo suposição. Que a gente vai tentar comprovar ou rejeitar depois de uma pesquisa. Essa pesquisa pode ser, por exemplo, inclusive só bibliográfica. A gente vai estudar várias e várias situações em outras cidades, outros artigos científicos que fizeram testes, e através das informações tentar aplicar aquilo para o nosso caso e verificar se aquele modelo bate. Ou fazer experimentos. Na área social, por exemplo, como essa, é um pouquinho mais complicado a gente tentar planejar um experimento. Afinal de contas, a gente não vai falar assim: aquele bairro a gente está com dúvida se é por causa de falta de policiamento. Aí tem um outro bairro que tem tudo bem. O que a gente vai fazer? Vai lá no bairro que tá tudo bem, tira toda a polícia de lá e vamos ver se piora. Não é legal isso, né? Não, mas vamos então naquele bairro que tá ruim e vamos colocar mais policial. Tá, não sei se a gente tem dinheiro para fazer isso. Então, sim, são atuações complexas. O que a gente pode fazer? Fazer uma análise estatística de casos similares. Olha, eu tenho 2 bairros que têm quantidade de violência parecidos. Um deles tem muito mais polícia do que o outro. Mas é porque ele é muito maior. Então continua o efeito. Não, eles são do mesmo tamanho, tem a mesma quantidade de pessoas. É do mesmo jeito, mas a gente tem uma criminalidade absurdamente alta, outro a gente tem uma criminalidade absurdamente baixa. Por quê? A gente tem que achar o motivo disso estar acontecendo. A gente sabe, nesse caso, por exemplo, que não é, nesse caso hipotético, não é policiamento. Por quê? Porque os dois lados têm policiamento igual. Então, qual é a variável mais crítica? O que gera o problema? Então, a gente pode ir descartando esses caras ou comprovando qual deles está verdade através, por exemplo, de comparação, em caso de atividades, em algumas linhas de pesquisa. Em outras linhas de pesquisa, a gente pode propor uma hipótese e tentar testar essa hipótese. Então, a hipótese vai ser esse conjunto estruturado de argumentos, né, que a gente vai tentar usar para justificar por que as coisas acontecem, né? A gente pode afirmar positiva, negativa ou condicionalmente. A gente vai falar um pouquinho com mais calma disso também. A hipótese é simplesmente isso. É uma maneira de você falar: olha, eu acho que o problema é esse, né? O pessoal riu 2 aulas atrás com a piada, né? Mas por que o céu é azul? Eu acho que é porque Deus é homem. É uma hipótese. Até o presente momento, não me fala nada que me sugere se está certo ou não. Como é que eu testo? Como é que eu avalio esse tipo de coisa? A gente pode fazer com uma estrutura diferenciada. A gente tem, por exemplo, uma hipótese. Eu acho que se eu usar um projetor na sala de aula, os alunos vão aprender mais. Porque eu consigo usar imagem, eu consigo usar vídeo, eu tenho uma coisa mais que envolve mais os alunos e eu acho que vai ser melhor. A gente faz o experimento. Vamos coletar os dados.
A gente tem dois grupos de alunos a princípio similares, divididos aleatoriamente. Um vai ser de controle e um outro experimento. Um desses caras, a gente teve o uso do projetor, no outro a gente não teve uso do projetor. Conclusão, o projetor ajuda ou atrapalha. Então, é assim que a gente formula a hipótese. A gente pensa na proposta, a gente planeja toda a pesquisa, como a gente já viu, a gente faz a coleta dos dados, ou dividindo em dois grupos de alguma maneira, e a gente verifica se aquilo está funcionando ou não. Qual que são as características? O que a hipótese tem que ter? Então ela tem que ter uma sentença declarativa. No sentido, a hipótese não é uma dúvida. A dúvida ficou lá atrás, é o problema de pesquisar. Por que isso acontece? A hipótese é a proposta de solução, né? Por que isso acontece? Então, isso acontece por causa de A. Ou eu acho que para B acontecer, o pré-requisito é que aconteça C antes de B. Então, eu tenho uma sentença declarativa que afirma alguma coisa. Normalmente a gente vai relacionar, então, as minhas variáveis. Quais são as minhas variáveis? Notas e uso do projetor. Uso de projetor. A impacta em B? A impacta nas notas no B? É isso que a gente quer dar uma olhada. E de preferência não, a hipótese ela precisa ser testável. Se a hipótese não pode ser testada, ela não me ajuda em nada. É um palpite. É só um palpite, né? Quem que vai ganhar o Brasileirão? É um palpite. Não tem como eu formular uma ideia, testar essa ideia e falar, vai ser fulano. Não, eu tenho que esperar que a coisa aconteça, né? Existem várias maneiras de testar. A gente pode criar experimentos ou a gente pode observar os processos acontecerem. Os três tipos de hipóteses que eu comentei com vocês, né? Duas afirmativas, uma na positiva, uma na negativa, e a terceira na condicional. A afirmativa positiva é quando você fala que uma coisa acontece por causa de outra coisa. Então aqui, um texto bonito, né, pra gente dar uma olhada. O aquecimento dos microprocessadores MCI 55 é resultado das reduzidas dimensões dos gabinetes dos microcomputadores da série 3DDI marca XX. Então, como o gabinete é muito apertado, o processador esquenta. Então, o aquecimento é resultado. A gente tem uma proposta afirmativa e a gente quer falar que A é por causa de B. Aí a gente vai montar uma pesquisa para verificar se realmente a causa é essa. Quando a gente formula isso, começa a ficar um pouco mais simples. Então a gente tem uma variável que é o aquecimento e uma segunda variável que são as dimensões. O que a gente faz? Pega um gabinete, dobra o tamanho, vê se o aquecimento diminui. Pega o gabinete e diminui o tamanho e vê se o aquecimento aumenta. Então a gente quer testar a hipótese, a gente pode testar dos dois lados. A negativa é a mesma ideia, mas a gente afirma a negação daquela proposta. Então, não vão ocorrer danos elétricos aos sistemas microcontrolados P55 que possuírem aterramento igual a 2 ohms de resistência. Então, se você conseguir aterrar a carcaça desses equipamentos com no máximo 2 ohms de resistência, não tem danos elétricos. Ele não vai ter problema. Então, não ocorre a hipótese afirmativa, mas na negativa. Funciona do mesmo jeito que a afirmativa positiva. Em termos de processamento, a posterior é igualzinho. Só que a gente quer explicitar a relação de que da negação de um determinado fato. Então, B acontece se não A. Por fim, a hipótese condicional. Então, a ideia da condicional é
Se algo acontecer, a gente vai ter uma consequência. Se aquilo não acontecer, a gente não tem a consequência. Então, se o transformador trifásico modelo TF3F não possuir proteção de sistema, um sistema de proteção de descargas atmosféricas, o mesmo poderá estar sujeito a danos elétricos. Eu não estou falando que se tiver descarga ele vai ter dano. Não, estou falando que se ele não tiver proteção, ele pode ter dano. Eu não estou falando. Então a gente tem que definir quais são as variáveis, qual é o sistema de controle, e aí a gente consegue falar assim, beleza. Como é que eu posso testar isso? Porque agora a hipótese condicional ela tem um pouquinho mais de variáveis, né? Ele tem a questão do aterramento, ele tem a questão do transformador e tem a questão dos danos elétricos. Então, qual variável que eu vou mexer? Eu vou usar o mesmo aterramento e diferentes transformadores para provar que o problema não é o aterramento, o problema é esse modelo de transformador. Ou eu vou manter o modelo de transformador e testar os diferentes tipos de aterramento para mostrar que o aterramento impacta nisso daí. E pode acontecer de as duas coisas gerarem impacto. Então eu quero testar o aterramento com diferentes tipos de aterramento com diferentes tipos de transformadores, tá? Bolar a sequência de qual atividade que a gente faz, qual que é a sequência de testes, quantos testes eu preciso, existe toda uma disciplina que está na grade de vocês, tá no 8º período, então vai demorar um pouquinho para chegar, que é planejamento de experimentos. Aí lá a gente vai aprofundar um pouquinho mais na estatística da coisa e vai falar assim, tá, eu tenho então 3 modelos de transformadores. Eu tenho e eu quero testar o aterramento deles para saber qual que é o impacto. Quantos testes eu preciso fazer? Eu testo cada um desses caras com um modelo de aterramento, então eu preciso fazer 3 testes. Se eu testar todos esses caras com 2 tipos de aterramento, eu vou ter 6 testes. Ou tem 3 modelos, mas eu quero testar 2 de cada modelo para saber se eu não tenho variação interna entre esses caras. Então, se a gente for 2 de cada modelo, vezes 3 modelos, vezes 2 tipos de aterramentos, já está falando de 12 testes. Então, qual variável presta atenção? Existe uma técnica de Design of Experiment, DOE, que ela vai falar para a gente, olha, essa é a quantidade, uma quantidade boa de testes que você fizer. Se você fizer essas quantidades, através dessa análise estatística, você consegue saber qual é o melhor e qual é o pior cenário. Mas a gente vai chegar lá, ainda tem um pouquinho de tempo para a gente fazer essa disciplina. Por fim, quais níveis nós temos de hipótese? A gente pode pensar em 4 níveis, né? Ocorrência empírica, não provados, estão mais ou menos do mesmo jeito. A plausível e a covalidada. Então, a hipótese de ocorrência, primeiro nível, é aquele chute, tá? Hoje eu acho que vai chover. Não, por que você acha que vai chover? Não, porque o galo cantou mais cedo. Ou, olha, eu acho que provavelmente o espírito deixa o corpo 8 minutos depois que a pessoa morre. Eu acho. É somente um grande palpite, tá? Toda hipótese começa como uma hipótese de ocorrência. Então é só um chute que você não tem a mínima ideia do que está acontecendo. A gente não deveria dar crédito nenhum a esse tipo de hipótese. Primeiro que a hipótese a gente não comprovou, não fez teste nenhum, mas sim, é só uma especulação. O próximo nível é o acho também. Eu também acho, tá? Eu continuo achando. Só que eu acho isso baseado em algumas coisas que eu observei. Olha, você vai conversar com o técnico lá na subestação. Olha, eu acho que o regulador de tensão foi danificado hoje por sobretensão. Eu acho que foi sobretensão. Por quê? Porque, olha, já vem acontecendo isso. Toda vez que tem descarga elétrica, toda vez que cai um raio aqui, dá problema no regulador de tensão, no regulador automático. Já aconteceu umas 4 vezes isso. Toda vez que cai,
ele desarma, ou ele entra em ação, ou ele faz um chaveamento, ou ele queima. Assim, toda vez que acontece. Então, assim, parece que é isso. Isso é uma hipótese empírica. Você tem alguns dados, você tem algumas informações empíricas que você observou, mas não necessariamente são verdadeiras, tá? Não necessariamente aquilo lá acontece. Pode ser simplesmente uma coincidência. E existem muitas coincidências no mundo. Tem um artigo muito legal, publicado numa revista muito boa de estatística, que ele faz o seguinte: ele mediu duas variáveis, e ele falou, olha, quando essa variável na década de tanto tinha esse valor, essa variável estava aqui. Opa. Aí nessa década a gente mediu de novo essa variável, ela estava aqui. A gente mediu de novo e ela estava aqui. Olha, tá desse jeito. Na verdade, os dados que ele usa é o contrário, né? É assim. Mas ele tem bem mais dados, tá? Ele vai medindo ao longo dos anos as variáveis, vai analisando o que está acontecendo ao longo dos anos e fala assim: olha, é óbvio, tá diminuindo. Então quer dizer que a variável x, à medida que o tempo está andando, ela está diminuindo e a variável y também vai diminuindo ao longo do tempo. Quais eram as variáveis? Então, na verdade, ele tinha uma variável x de tempo. Ele tinha uma segunda variável que descia igualzinha. Aqui eu tinha um y1 e tinha um y2. O que era essa curva de baixo? É a quantidade de crianças que nasciam na Finlândia. E o que é essa curva de cima? É a quantidade de gaivotas que tinha na Finlândia. E a análise estatística é que assim, olha, estatisticamente as duas curvas são idênticas em termos de proporção. Isso quer dizer que quanto menos cegonhas nós temos, menos crianças nascem. Conclusão? Óbvio. Cegonha é quem entrega as crianças, né? Se eu não tenho cegonhas, não tem mais crianças nascendo nas casas das pessoas. Obviamente que o artigo foi publicado, é um artigo real, existe, mas é justamente para falar o seguinte: olha, meu amigo, cuidado. Eu consigo achar relações e às vezes estatisticamente significativas e que não tem relação de causa e efeito. Não existe relação de causa e efeito. Ah, mas então por que as duas seguem a mesma tendência? Sugestão número 1, sorte. Ou, dependendo do jeito que você quiser pensar, azar. Por acaso, as duas curvas acompanham igualmente umas às outras. Segunda opção, eu tenho uma causa principal que impacta deixa eu colocar um F, no fato 1 e impacta no fato 2. Então, a minha causa é essa, mas como a causa muda e impacta igualmente nos dois fatos, parece que esse cara diminui e está impactando nesse cara. Então não é que o fato 1 impacta no fato 2. Eu tenho uma causa anterior que vai impactar nos dois caras. Então, essas seriam as duas maneiras de a gente pensar. Então, nem sempre eu tenho uma correlação matemática ou ter uma correlação temporal de eventos acontecendo implica em relação de causa e efeito. Então, quer dizer que a minha hipótese de que isso acontece por causa disso pode não ser verdade. A gente não pode, a princípio, falar isso. Então, mas a hipótese empírica já é um pouquinho melhor. Você tem algum fato para começar a analisar. E se você acha que é isso, você tem um ponto legal para começar a pesquisar. Depois a gente para as hipóteses plausíveis. A diferença da plausível é que você tem um motivo teórico. Tá?
Você consegue pensar numa sequência lógica de atividade que faz sentido. Do mesmo jeito que eu falei, né? Diminui a quantidade de segundos, diminui a quantidade de crianças. Você fala, não faz sentido isso, Rodrigo. Mas pode ter uma causa inicial, que é, sei lá, dando chute. O artigo não entra em detalhes, mas vamos dar um chute. A evolução da qualidade de vida humana, a evolução do aumento da atividade industrial deu mais liberdade para as pessoas resolveram ter menos filhos, e ao mesmo tempo esse aumento da atividade industrial também diminuiu a população das cegonhas por causa de população, por causa de poluição. Então você tem um fato que impacta nos dois iguais. Mas falar que a criança tem alguma coisa a ver com a cegonha não faz sentido nenhum. Não tem sequência lógica que me leva a essa ideia. Então, a hipótese plausível é aquela que você tem um fundamento. Olha, faz sentido que isso aconteça. Aquecimento global é verdadeiro? Eu vou dizer para vocês que a gente não tem muitos dados estatísticos para comprovar. Por quê? A gente já passou por tantos ciclos de degelo e de aquecimento que, assim, o que tá agora é natural ou é por efeito humano? Eu não sei se a gente já tem dados suficientes, mas com certeza nós temos uma sequência lógica muito bem definida. Evolução da questão industrial, aumento de CO2. CO2 é um gás de efeito estufa, é um gás que funciona como retentor de aquecimento, deixando o raio luminoso chegar na Terra. Esse raio é transformado em calor, o calor tenta voltar, bate nas moléculas de CO2 e continua na atmosfera. Então existe um modelo matemático bem definido que fala, olha, isso provavelmente está acontecendo. Tá? Talvez carece de dados, mas a gente tem um modelo matemático. Talvez carece é porque a gente tem que fazer a gente não consegue falar assim, agora vamos pegar uma outra terra igualzinha e deixar sem o CO2 para ver como é que ia acontecer, né? Mas os poucos, não para falar que a gente não acredita no efeito estufa, né? Existem dados que corroboram com o modelo matemático, tá? E a gente tem esses dados alinhados com o modelo. Se a gente tiver em quantidade suficiente, a gente sai do plausível e a gente entra na ideia da covalidada. Então a gente tem... A covalidada seria como se a gente tivesse o empírico junto com o plausível. Nós temos a teoria. Olha, a temperatura da Terra está aumentando. Tem um modelo matemático. E até agora, todas as nossas medições apontam no sentido que faz sentido o caminho que está, a sequência que está acontecendo. Então a gente consegue fazer isso. A gente chama de convalidadas ou de covalidadas porque eu posso testar aquilo em outros lugares. Então eu quero saber, por exemplo, se eu esquentar uma barra de ferro, ela aumenta ou não? Ela aumenta. Por quê? Porque eu aumento a temperatura de cada uma das moléculas, elas vão ficar mais agitadas, ficando mais agitadas, elas ficam mais separadas, e isso no final faz com que a barra cresça. Então, na verdade, a expansão metálica se dá porque as moléculas estão brigando igual maluco dentro do material. Beleza, mas isso é verdade? Pega uma barra de ferro, esquenta e vê o que acontece. Esquentou e cresceu mesmo. Beleza. Testa aí o fulano, o Beltrano. Então, à medida que eu vou conseguindo testar, validar e verificar isso, a gente tem hipóteses validadas em mais de uma situação. A gente consegue ter uma confiabilidade muito maior disso daí. Então, a ideia é que a gente tente criar experimentos que consigam nos ajudar na prova dessas hipóteses. E a gente precisa ter bem claro quais são os dados que eu quero provar. Qual é a variável de origem que eu vou tentar monitorar e modificar
e ver o impacto na variável fim. Quais outras variáveis que eu tenho que prestar atenção que elas podem impactar, mas eu não quero analisar elas nesse momento? Ou, se a gente quiser analisar um monte de variável ao mesmo tempo, fazer uma análise multivariável, como é que eu organizo isso e faço com que isso tudo funcione? Essa é a ideia por detrás da gente planejar e pensar nas variáveis de execução das atividades. Agora, então, vou comentar rapidinho sobre a experiência, né? Esse é um primeiro planejamento. A ideia é muito legal. Se tudo der certo, a gente vai ter oportunidade de fazer ainda. Mesmo sabendo spoilers da atividade, ela continua sendo bem válida, tá? O processo, agora já viu praticamente todo o processo, né? Primeiro a gente formula o problema, depois a gente tem a nossa hipótese, a gente vai tentar coletar os dados, vai analisar, gerar conclusões, aqui é onde a gente vai pensar no que está funcionando ou não, e por fim, a gente vai tentar publicar isso para que as outras pessoas também tenham conhecimento daquele fato. Para explicitar um pouquinho esse processo, tem um desafio que a gente gosta de usar aqui, que é o proposto pelo Peter Skillman. A ideia dele é um desafio. E qual que é o problema? A gente quer pegar um marshmallow. Se vocês quiserem tentar fazer isso em casa, apesar de eu dar spoiler, é bem legal, vale a pena. Só tentem fazer... Depois eu explico com calma. Então, a gente vai pegar o nosso marshmallow e vai tentar construir uma torre e colocar um marshmallow em cima da torre. E o desafio é, quem fizer a maior torre, a altura, quem conseguir manter o marshmallow mais alto possível, ganha o desafio. Então a gente vai criar uma estrutura mais alta possível. Tem 18 minutos. O marshmallow tem que estar inteiro. O resto você pode quebrar, fazer o que quiser, do jeito que você quiser usar. Uma equipe de 5 pessoas. O que é o material disponível? Então, chega em casa aí e fala, mãe, preciso comprar um marshmallow para a faculdade. Mais ou menos a ideia é essa. A gente vai precisar de 20 espaguetes, tamanho 6, porque a espessura do espaguete modifica a resistência dele, né? 1 metro de fita adesiva, 1 metro de barbante e um marshmallow. E aí a ideia é essa, fazer a torre o mais alta possível. Então, simplesmente vamos organizar e fazer o desenvolvimento. O legal é que o cara que planejou essa atividade, ele começou a testar, assim, ele começou a brincar e fazer teste com vários grupos, várias equipes. E uma das ideias legais que ele fez é testar com crianças. Então vocês estão vendo aqui, um dos primeiros grupos que ele testou, tá ali os macarrãozinhos, o marshmallow lá em cima, tá aqui, ó. Tá aqui o marshmallow, o barbante é esse fio preto aqui. E aí você tem aqui, ó, se vocês não estiverem enxergando direito, opa, deixa eu parar. Cadê? Botão. Tem aqui, ó, eles prenderam esse cara aqui, e aí você tem os fiozinhos aqui, como eu tô desenhando, certo? Aqui você tem um outro modelo, dá pra ver um pouquinho melhor a torre. E vocês percebem que, na média, tá vendo? Elas têm mais ou menos 2 macarrões de altura, um macarrão, aqui ó, um macarrão, 2 macarrões e mais um terceiro aqui. Então, ali na base de 2 macarrões de altura. O que a gente fez? Aplica esses testes com os alunos da engenharia. Quais são os resultados? Esse. Não para em pé. Coloca, fica caindo. Tava bonitinha a torre. Na hora que você coloca o marshmallow, ele simplesmente ele empurra a torre para cair. É desastroso as medidas, tá? O resultado que as crianças obtiveram foram bem melhores do que o que a turma conseguiu. O que a gente fez? Obviamente a gente apresenta isso, não explica nada, é isso que eu estou explicando para vocês, então a metodologia é um pouquinho diferente. De surpresa, chega lá, a gente dá os kits e os alunos começam a fazer. A gente fala, olha, tá vendo? Então vamos fazer com calma. Daqui 2 semanas, vocês vão ter oportunidade de fazer de novo. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre resistência mecânica, treliça, sobre torre, analisar o que acontece, qual que é o funcionamento, e aí a gente vai montar de novo. Quais são as diferenças e quais são o que a gente percebe que modifica no comportamento, né, nessa segunda teste? Primeiro, trabalho em equipe. Todo mundo cria uma atividade, todo mundo tem o que fazer agora.
Não é aquele negócio que, vamos fazer? Vamos, mas joga lá, fica todo mundo parado e espera alguém começar a fazer e o resto fica só lá de olhar. Eu vou ser o chefe, eu vou só olhar, eu vou... Não, não tem isso. Cada um vai fazer uma atividade e trabalhar em equipe. Existe um projeto. Então, eu vou precisar de tantos macarrões, tantos centímetros, tantos centímetros. Uma ideia ficou muito legal. O pessoal começou a fazer melhor uso de recurso. Esse é o barbante. Eu falei assim, vocês podem cortar o barbante quantos pedaços você quiser. Aí eu falei, professor, a gente pode destruir o barbante? Aí eu falei, pode. O que eles fizeram? Eles desenrolaram os fiozinhos do barbante. Então tá vendo aqui, todos os fiozinhos para ter mais material para trabalhar. Começaram a fazer amarrações mais complexas. Resultado, temos torres muito mais interessantes. Tá? Elas estão com de 3 a 4 macarrões de altura. Então, assim, aumentou bastante. O primeiro que a gente faz é em torno de 50, 60 centímetros. No segundo teste, isso vai facinho para 90, tá? 70, vai para 80, 90 centímetros de altura. Então, assim, dá uma melhoria muito legal. E alguns usos bem interessantes. Aqui vocês não estão enxergando direito, então eu coloquei essas linhas vermelhas. Isso aqui é barbante. Deixa eu colocar aqui, 100. Tá vendo? Essas linhas vermelhas são barbantes. Para quê? Ao invés de eu gastar um macarrão para fazer o amarramento da treliça, eu amarrei com o barbante. Então, o barbante, se você tenta apertar, ele desmonta muito fácil. Mas se você tenta tracionar, ele tem uma resistência até muito mais forte do que o próprio macarrão. E funcionou, tá vendo? Tudo paradinho, bonitinho lá em cima. Obviamente o pessoal já fez bastante pesquisa científica e tem alguns resultados interessantes, tá? O Tom apresentou uma palestra no TED Talk mostrando os resultados. E na média, aqui tem a média de todo mundo. Quem são os melhores construtores de torre? Os arquitetos e engenheiros. Graças a Deus, né? No mínimo. Depois, a gente tem o pessoal dos kindergarten, das criancinhas. Só depois vem os CEOs, o pessoal de direito e, por fim, o pessoal os estudantes de administração. Eles perdem de lavada. Porque seria o padrão, que é um cara que tem, sei lá, 6 anos de idade, né? Por que isso acontece? Por alguns motivos. E o motivo mais crítico é a falta de informação na primeira rodada. O segundo, trabalho em equipe. As crianças se organizam muito mais fácil para começar a trabalhar em equipe. O restante fica discutindo. Eu faço isso, não. Não, deixa que eu sou o chefe. Então perde muito tempo. O pessoal não... Como é bem limitado, são só 18 minutos, não dá para perder muito tempo organizando. Então, sem fazer. Mas a grande questão é que a criança ela vai fazendo por prototipagem. Então ela faz um bem pequenininho e põe um marshmallow. E ela vai aumentando a torre, colocando marshmallow. Deu certo. Vamos aumentar? Vamos. Vai fazendo e vai aumentando e para. Essa galera... E aí, os engenheiros não estão fora disso, que a gente tem um conhecimento extra de estrutura. Então a gente já sabe que tipo de estrutura que deve dar certo. Tá? Mas via de regra, todo mundo aqui começa a fazer, na hora que tá faltando 2 minutos, ele vai lá e coloca o marshmallow em cima da torre. O que acontece? A torre desmorona. Por quê? O marshmallow é muito mais pesado do que vocês se lembram. Ele parece ser extremamente leve, mas a torre de macarrão ela tem tão pouca resistência mecânica que uma folha de papel, um marshmallow desestabiliza. Né? Então é muito complicado fazer isso daí. Então tem algumas considerações, né? Algumas lições que a gente leva por questão disso. A primeira é essa, criação de protótipos e fazer a simulação. À medida que você vai testando a coisa, você tem feedback e continua fazendo o teste. A gente continua organizando a atividade e vai melhorando passo a passo. Se a gente for fazer uma análise científica, o que a gente faria? Minha preocupação é a altura da torre.
E então é a minha variável, que é a variável que eu quero testar. Os meus materiais de entrada são todos constantes. Então o que eu tenho de diferença? Diferentes arquiteturas. Então vamos usar uma com base triangular, vamos usar uma com base quadrada, vamos usar com uma base pentagonal. Vamos quebrar todos os macarrões do meio e usar treliças menores. Vamos usar treliças mais longas. Vamos usar amarração de um jeito, de outro jeito. Então, essas estruturas nos ajudam a testar e saber qual é a variável, qual é o modelo, qual é o tipo de atividade que vai contribuir de maneira mais adequada. Uma segunda coisa que é interessante nesse caso, especificamente nesse teste, é que os nossos pressupostos, a gente, via de regra, você parte de proposições erradas. Você acha que o marshmallow é leve e que o macarrão vai dar conta de segurar. Não vai. Tá? A gente descobre que ele não vai dar conta de segurar. Então, eu preciso ir testando a torre com o peso que está lá em cima. Se a gente testar sem aquele peso, você está testando um projeto sem ser na utilização real dele. Então você vai ter problema lá na frente. Isso acontece demais. O cara vai desenvolver um motor. O motor do carro, estou desenvolvendo, beleza. Tá dando tantos de cavalo, sei lá, 250 cavalos, torque altíssimo, rotação legal, consumo baixo. Tá beleza o motor. Tranquilo, pode vender? Pode. Começa a vender, dá problema. Por quê? Porque na hora que você instala no carro, tem toda uma mecânica diferente. Na hora que você estava testando o motor que você projetou dentro do seu laboratório, fora de um carro, com ar-condicionado, tudo bonito, você tem refrigeração extra. Na hora que você instala no carro, você tem uma série de problemas. A movimentação do carro e a inércia dos líquidos, da viscosidade dos materiais no motor, ela é diferente no carro e um carro em andamento com o motor parado. E a gente não previu esse tipo de coisa. Montar a torre e não colocar o marshmallow é exatamente testar o motor do carro fora do carro e depois colocar. Prédio que o pessoal não calcula o peso da piscina com água. É uma diferença. É absurdo. Água, pessoal, é um negócio muito pesado. A gente acha que é um negócio tranquilo, mas água é pesado para arrebentar. É tão pesado que o melhor substituto para aquelas divisas de concreto em meio da rodovia é divisa de plástico cheia d'água. É praticamente o mesmo peso, né? Então, assim, você tem se você, é simples, né? 1 metro por 1 metro por 1 metro, ou seja, um quadro. Se você olhar, você deve estar estudando em cima de uma mesa, ou se não estiver deitado na cama, alguma coisa assim, mas se você pegar uma caixa que cabe à sua cama ou cabe à sua mesa e encher de água, essa caixa quase que tem 1 tonelada de peso. Então a água é muito pesada. Aí você coloca uma piscina num prédio e esquece é água só. Não, realmente tem prédio condenado por causa disso. É uma situação bastante crítica. Então a gente às vezes parte de pressupostos que a gente acha que são verdadeiros, mas na verdade não. Ou a gente deixa de considerar alguma variável de controle, alguma variável que a gente tem que analisar, né? Então, por fim, o que é importante nesse tipo de processo? A gente precisa identificar todas as hipóteses e todas as variáveis que vão influenciar num determinado projeto, numa determinada atividade. E isso é muito importante. É muito importante que a gente estruture tudo e a gente consiga tocar, executar e testar tudo aquilo que a gente está precisando de desenvolver. Certo? A ideia é essa. Quando eu falei para testar, se vocês quiserem fazer isso, é legal, mas façam exatamente o contrário do que eu falei, do que eu expliquei, né? Vocês já sabem, né? Eu expliquei para vocês que o marshmallow é bem pesado, mas façam um teste sem ele. Montem a torre, mesmo sabendo que o marshmallow é pesado. Tentem montar a torre em casa. Se vocês quiserem, se tiver um tempinho aí para brincar um pouquinho. Monta a torre e depois tenta colocar o marshmallow. A chance de parar é 0. Tá? Não importa o quão bem você monte,
Como você não tem, a não ser que alguém já formou em engenharia civil, entrou de novo no curso, alguma coisa assim, mas você não tem noção do quanto aquilo é leve ou pesado. E aí você vai montar, vai colocar e vai dar errado. E depois vocês tentem fazer a sequência contrária. Começa a montar devagarzinho, mas sempre testando com ele. Você chega a uma resposta muito mais adequada para o que a gente está esperando. Certinho? Então, por hoje é isso. Semana que vem a gente começa com teorias de erros e aí a gente entra em matemática, entra um pouquinho em estatística. Agora o curso começa a tomar uma cara um pouco mais próximo da engenharia. Isso aí. Muito obrigado e até segunda-feira, então.